Fala galera, eu sou o Ali Sayá, estou aqui para mais um vídeo do A Paixão Nos Une. Hoje eu vou falar de economia. O que futebol tem a ver com economia? Eu vou falar de algo que tem muita gente se questionando, é o fair play financeiro. Esse mesmo fair play financeiro que tirou o Manchester City das próximas duas Champions League. Esse mesmo fair play financeiro que existem clubes brasileiros que estão temerosos que as mesmas regras venham aqui para o Brasil, porque os clubes brasileiros devem muito. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona, para vocês entenderem e perderem essa dúvida de saber o que pode acontecer com o time de vocês, o que pode acontecer no futebol europeu, por que funciona para um, por que não funciona para outro. Vou explicar um pouquinho as regras para deixar esse assunto de fair play financeiro mais claro, menos nebuloso na cabeça de vocês. O fair play financeiro ele começou a ser estudado em 2009, ele foi estabelecido em 2010 e começou a ser aplicado a partir de 2012. Somadas as dívidas dos clubes europeus, elas já tinham passado de 1 bilhão ali entre 2011 e 2012. Depois de aplicado o fair play financeiro, isso começou a diminuir e hoje, somados os clubes europeus, eles têm receita líquida, eles conseguem ter lucro. Era algo que não acontecia. A dívida ela só aumentava desenfreadamente. E depois que o fair play financeiro foi aplicado, regulamentado e ficaram os clubes sendo cobrados, a dívida começou a diminuir e hoje em dia os clubes eles conseguem ter até uma rentabilidade. Quais são as principais regras do fair play financeiro? Vamos partir de um princípio básico. Você não pode gastar muito mais do que você arrecada. É igual na tua casa lá. Você não pode gastar mais do que você tem conta para pagar, senão você vai ficar devendo. E isso é algo que muitos clubes faziam e não ligavam para pagar depois. E a dívida ia aumentando, o clube não conseguia pagar as dívidas, aí consequentemente não conseguia fazer contratações, começava a perder torcedor, perder título, tal, até que chegar em situações de próximo de quebrar, de dar calote e prejudicar toda a economia e o futebol do seu país, da sua região, do seu continente. A UEFA percebeu isso e começou a fazer essa mudança e estabeleceu essa regra básica. Você não pode, por anos consecutivos, ficar devendo. Tem os números aí que limitam, mas vamos falar basicamente das regras, ok? Isso também ajudou a trazer transparência e credibilidade. Não tem mais como o clube ficar escondendo gastos, porque eles têm que relatar isso todo ano para a UEFA, para eles se adequarem a essa regra do fair play financeiro. Caso eles acabem escondendo algo, a UEFA pode descobrir depois e acontecer como aconteceu com o Manchester City. Eles foram aí eliminados, proibidos de participar das duas próximas edições da Champions League, por conta de não relatarem especificamente da onde veio um dinheiro ali, uma doação que mexeu na saúde financeira do clube e de toda a região ali da Inglaterra e da Champions League na Europa. Isso também ajuda a ter mais equilíbrio nos clubes, porque nenhum clube pode gastar demais, nem receber demais. Então, os clubes que às vezes não tinham tanto poder financeiro conseguem chegar mais próximos dos clubes que ficavam ali no topo da tabela ou finalistas de Champions League. Então, o futebol como um todo ali ficou um pouco mais saudável. Aquele time que ganhava tudo tem que começar a prestar mais atenção, tem que começar a ter mais controle financeiro. E aqueles times que estão aí numa crescente conseguem ter mais suporte, mais base para construir uma marca melhor, ter um financeiro melhor e alcançar mais títulos, competir mais com os clubes grandes. O único tipo de gasto que sai da regra do fair play financeiro são os gastos com infraestrutura, ou seja, para ter um estádio melhor, para ter um campo melhor, para dar uma qualidade melhor para o futebol da equipe. São os gastos com o futebol feminino, porque nós temos que fomentar o futebol feminino, é um futebol que infelizmente não tem um investimento nem perto do futebol masculino. Então o futebol feminino ele sai da regra do fair play financeiro, pode injetar quanto dinheiro quiser, porque a gente quer que a mulherada tenha atenção no futebol mesmo. E com as categorias de base, porque é onde revelam os grandes craques, onde saem os grandes jogadores, as categorias de base também ficam isentas das limitações do fair play financeiro. Então gastos com infraestrutura, gastos com futebol feminino e gastos com futebol de base estão de fora desse cálculo, dessa regulamentação do fair play financeiro. Para finalizar esse assunto de fair play financeiro, o Brasil estuda, a CBF estuda aplicar essas regras bem similares, lógico, com as características e identidades brasileiras, mas para também estabilizar
isso daí. Se teu time é um time que deve para Deus e o mundo, isso pode mudar. Se teu time é um time que sai comprando todo mundo e depois não tem como pagar, isso pode mudar. Você pode ter agora seu clube tendo lucros, dando mais benefícios de infraestrutura de futebol feminino e para a base do seu time. Então fica atento aí, torcedor brasileiro que é apaixonado como eu, o fair play financeiro é algo bom. Isso já foi provado pela UEFA, já foi provado no futebol europeu e nos países aí que ele é aplicado. Esse aqui foi mais um vídeo do A Paixão Nos Une para você aprender um pouco mais de futebol junto com a gente. Acompanha a gente nas redes sociais para você não perder nenhum vídeo. Valeu, galera!